Na antiga cidade de Salvador, coração pulsante da Bahia colonial, ergue-se uma das histórias mais macabras já contadas no Brasil. Uma residência aparentemente comum, mas que carrega em suas paredes a marca do sangue, do medo e de vozes que jamais encontraram descanso. Esse lugar é conhecido até hoje como a Casa das Sete Mortes. O nome não é por acaso, e sua origem remonta ao século XVIII, quando a capital ainda respirava o clima de uma colônia marcada pela fé católica, pela riqueza da cana-de-açúcar e pelos mistérios que se escondiam entre as vielas estreitas. Era o ano de 1755. As ruas de Salvador estavam agitadas, e naquela época, entre igrejas barrocas e casarões imponentes, surgia a figura de um padre respeitado, conhecido por sua rigidez moral e por atrair tanto fiéis quanto desafetos. O religioso tinha o hábito de visitar uma casa específica, onde, segundo boatos, oferecia conselhos espirituais a uma família de influência. O que ninguém esperava é que aquela visita terminaria em tragédia. Numa noite silenciosa, a casa foi tomada por um massacre. O padre foi brutalmente assassinado a golpes de faca. Não apenas ele, mas outras 3 pessoas que estavam no local foram encontradas sem vida. Em meio a uma cena perturbadora que deixou toda a cidade em choque. O sangue escorria pelo piso de madeira, impregnando as tábuas de um vermelho que jamais desapareceu completamente. Os vizinhos, assustados, afirmavam ter ouvido gritos sufocados, orações desesperadas e, logo depois, um silêncio sepulcral que se espalhou pelo bairro. O caso repercutiu intensamente. Autoridades coloniais abriram uma investigação, mas como em tantos episódios daquela época, as respostas nunca chegaram. Suspeitos surgiram, teorias foram levantadas, mas a verdade permaneceu enterrada sob a sombra do mistério. Muitos acreditavam que o crime tinha raízes em disputas de poder, vinganças familiares ou até mesmo rituais proibidos. A fé se misturava ao medo, e a cidade inteira passou a olhar para aquela casa como um local amaldiçoado. Os anos se passaram, e as lembranças começaram a se diluir entre os moradores, mas a casa não deixou de atrair tragédias. Décadas mais tarde, outro episódio macabro reforçou a reputação do local. Uma nova família havia se mudado para lá, tentando apagar o passado sangrento que rondava aquelas paredes. Porém, em pouco tempo, o infortúnio voltou a se manifestar. Um dos moradores foi misteriosamente envenenado, encontrado sem vida após um jantar. Não havia sinais de arrombamento, tampouco indícios claros de crime. O veneno parecia ter sido colocado em sua comida de forma calculada, cruel, e novamente a morte rondava a residência. O boato se espalhou. A casa carregava uma maldição. Somando o padre, as 3 vítimas do primeiro massacre e o envenenado, já eram 5 vidas ceifadas. Mais adiante, novas tragédias se somaram, e a contagem chegou a 7. Daí nasceu o nome que ecoa até hoje, Casa das Sete Mortes. O que mais impressionava era que os moradores vizinhos relatavam fenômenos estranhos constantemente. Diziam que à noite era possível ouvir passos arrastados nos corredores, como se alguém caminhasse com dificuldade. Sussurros incompreensíveis atravessavam as paredes, deixando as famílias da redondeza em pânico. Outros falavam de vultos que surgiam nas janelas, silhuetas que observavam em silêncio e desapareciam no instante em que alguém ousava encará-las de frente. Havia quem afirmasse ter visto o padre assassinado, ainda com as vestes sujas de sangue, percorrendo os cômodos como se buscasse uma justiça que jamais veio. Com o tempo, a casa foi abandonada. As tentativas de ocupá-la sempre terminavam em desgraça, medo ou pura desistência. Pessoas que ali entravam para trabalhos de restauração relatavam uma sensação imediata de aperto no peito, como se o ar fosse pesado e carregado de energia negativa. Algumas diziam ouvir orações em latim ecoando sem fonte visível. Outras garantiam sentir o toque frio de mãos invisíveis ao subir as escadas.
O mistério cresceu tanto que a Casa das Sete Mortes virou ponto de curiosidade histórica e turística. Muitos a visitam buscando apenas conhecer a história, mas saem de lá com memórias difíceis de apagar. Relatos de turistas falam de câmeras que pararam de funcionar de repente, celulares que perderam bateria em segundos, fotos que registraram luzes estranhas ou rostos distorcidos entre as sombras. Há quem acredite que as almas que pereceram naquele lugar estão presas em um ciclo eterno de sofrimento, incapazes de seguir adiante. As sete mortes seriam como correntes, ancorando o espaço a uma energia de dor e violência. Outros defendem que ali se manifesta uma espécie de portal, um cruzamento entre o mundo dos vivos e dos mortos, mantido aberto pelo sangue derramado. Historiadores, no entanto, tentam dar explicações mais racionais. Muitos dizem que o nome Casa das Sete Mortes pode ter sido reforçado por lendas populares que amplificaram os acontecimentos ao longo dos séculos. Mas a população local insiste. Os fenômenos são reais, e quem ousa desafiar aquele espaço sente na pele o peso da maldição. O mais assustador é que moradores de bairros próximos afirmam que até hoje, ao cair da noite, os gritos ecoam pelas paredes antigas. Motoristas que passam pela rua relatam ouvir orações em voz baixa, acompanhadas de soluços de desespero. Alguns juram ter visto vultos atravessando a rua, entrando e saindo da casa, como se ainda estivesse habitada por aqueles que morreram ali. Um relato famoso, registrado já no século XX, fala de um grupo de jovens que decidiu entrar na casa durante a madrugada como uma espécie de desafio. Eles queriam provar que tudo não passava de histórias inventadas. No início, caminharam rindo, iluminando os corredores com lanternas. Mas logo perceberam que algo não estava certo. O ambiente esfriou de repente, o silêncio tornou-se ensurdecedor, e um dos rapazes afirmou ter ouvido uma voz chamar seu nome. Em seguida, portas se fecharam sozinhas e passos ecoaram no andar superior, embora ninguém estivesse lá. O grupo saiu correndo em desespero, jurando nunca mais voltar. Esse tipo de acontecimento apenas reforça a aura macabra da Casa das Sete Mortes. Hoje, ela é vista como um marco histórico, mas também como um dos lugares mais assombrados do Brasil. Um espaço onde o passado sangrento se recusa a ser esquecido e onde as vítimas parecem pedir justiça ou simplesmente buscam descansar em paz. O fato é que a cada pessoa que atravessa aquelas portas, uma nova história nasce. Alguns sentem apenas desconforto, outros juram ter contato direto com as presenças que habitam o local. Mas ninguém sai indiferente. A Casa das Sete Mortes permanece como um lembrete sombrio de que existem mistérios que nem o tempo, nem a razão conseguem explicar. E você, teria coragem de entrar na Casa das Sete Mortes, sentir de perto os passos invisíveis, os sussurros perturbadores e olhar nos olhos de um passado que ainda caminha entre nós? Se gostou dessa história e quer conhecer mais casos reais de lugares assombrados e fenômenos sobrenaturais, inscreva-se no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Ative o sininho e deixe seu like. Aqui, você sempre vai encontrar relatos que desafiam a lógica e revelam os mistérios que a ciência não consegue explicar.